paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana da nossa agenda de leitura da lição da classe dos jovens. Vamos aí dando prosseguimento aos estudos desse primeiro trimestre de 2023, onde estamos aí estudando o tema Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. E nesta semana vamos estudar a lição de número 4, que tem por data 22 de janeiro de 2023, e o título da lição que vamos estudar é A Santificação e a Palavra de Deus. Os objetivos dessa lição, queridos, é conscientizar de que todo avivamento é precedido do ensino da Palavra de Deus, apontar os resultados do retorno à Palavra de Deus e destacar que a palavra levou os israelitas a reconhecerem os feitos de Deus por meio da realização da Páscoa. Então eu quero te convidar, meu querido irmão, minha querida irmã, acompanhe a nossa agenda de leitura desta semana, que serve como uma preparação para a lição que vamos estudar no próximo domingo. E para dar início, a nossa agenda de leitura de segunda-feira, 16 de janeiro de 2023, tem como título Josias faz uma reforma. O texto bíblico encontra-se no livro de 2 Reis, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 6, que diz assim: Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jedida, filha de Adaías de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele nem para a direita nem para a esquerda. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: Sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, aos carpinteiros e aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas para repararem a casa. Queridos, o rei Josias foi um dos bons reis de Judá. Diferente ali do seu pai e avô, Josias prezou pelo culto ao verdadeiro Deus. O cronista, que escreveu Crônicas, escreveu ali dizendo que no 8º ano do seu reinado, ou seja, quando ele tinha 16 anos de idade, o rei começou a buscar o Deus de Davi, o seu pai, conforme está em 2 Crônicas 34, versículo 3. Josias era descendente do rei Davi. No 12º ano do seu reinado, portanto com aproximadamente 20 anos de idade, o rei Josias então deu início efetivamente às reformas em Jerusalém e em Judá, alcançando inclusive, queridos, o norte de Israel. É interessante saber que o profeta Jeremias começou seu ministério como profeta durante o reinado de Josias, no 13º ano, em aproximadamente 626 a.C. Embora pode-se dizer que as reformas promovidas pelo rei Josias tiveram as suas raízes fixadas quando ele pessoalmente abandonou a idolatria e o politeísmo que estavam dominando a religião corrupta de Judá naquela época, tais reformas, queridos, começaram a impactar a nação 4 anos depois, e alcançou o seu clímax no 18º ano do seu reinado, quando o livro da lei foi encontrado. O rei havia interrompido a adoração aos falsos deuses em Judá, destruindo altares que serviam ao paganismo. Ele também providenciou, queridos, que o templo recebesse os reparos necessários, e foi durante essa época que o sumo sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei no templo.
Os estudiosos, queridos, até debatem sobre o que teria sido, né, exatamente o livro da lei. A melhor hipótese é que ele tenha sido aí o livro de Deuteronômio, ou pelo menos uma obra aí que continha esse livro como parte fundamental. Mas seja como for, o que se sabe é que esse livro foi muito importante na sequência das reformas do rei Josias. Quando o livro foi encontrado e Josias teve ciência do seu conteúdo, ele entendeu aí que o povo havia, queridos, o povo havia estado em terrível rebeldia contra Deus. E por isso seria alvo do juízo divino. O rei Josias acreditava que grandes transformações são possíveis quando nós estamos aí no centro da vontade de Deus. E por que nós não fazemos como ele? Talvez porque não somos reis ou rainhas, né? Não temos tanto poder, mas talvez seja simplesmente porque não temos uma boa dose de fé e convicção. Nós precisamos acreditar que trabalhar para que a sociedade se aproxime de Deus e dos seus princípios é a única saída, queridos, para conter a nossa maldade e os efeitos aí desastrosos dela sobre as nossas crianças. Deus abençoe a sua vida e uma ótima segunda-feira a todos.